Boa noite! Boa noite! Estamos chegando com o nosso querido Esporte 10. Exatamente, nessa noite gostosa de quinta-feira. E é claro, você já estava com saudade da gente, eu tenho certeza. Tava morrendo de saudade, eu também. Roda a vinheta, vamos começar esse programa então, vamos lá. Legal, muito bem, estamos chegando com o Esporte 10, o seu resumo semanal de notícias esportivas aqui pelo canal NET Cidade. E hoje eu tenho a honra de estar com a Power Ranger aqui do meu lado, né? Boa noite, Giovana aqui. Boa noite. Daqui a Power Ranger amarela aqui do meu lado. Eu já sou a Restart, a Paquita da Xuxa. Hoje você tá de Power Ranger, agora, cara. Power Rangers, Tinha que ter vindo de vermelho, né? Quem sabe, né? Eu tenho jaqueta de todas as cores. Pode ser que eu venha na semana que vem, quem sabe, né? Mas o coelhão vai vir de rosa. Ah, cara do coelho, né? Parece. Só que não, né? Boa noite pra você aí de casa. Seja muito bem-vindos aqui ao nosso programa Esporte 10, que é feito com todo amor e carinho pra você. E olha, você é o nosso convidado especial. Anote agora o nosso canal de comunicação, é 3471-8925. Se você está no Facebook, não perca tempo, facebook.com/esporte10 na web. Lá você encontra os vídeos dos outros programas, fotos dos bastidores e muito mais, gente. E olha só, se você quiser mandar perguntas, comentários aqui para os nossos convidados, fique à vontade. O nosso e-mail é alvivo@net.com.br. Então, eu estou aqui já de imediato esperando a sua participação. Muito bem, daqui a pouco ela vai fazer a hora de morfar aqui. Você, Sancler, que tá no Facebookão aí, vamos dar né, tecladona pra nós. O bolão, né, ficou devendo aquele salgadinho, né? Tudo bem, então, vamos fazer o seguinte? Deixa eu pegar o boa noite desse cara aqui que passa 5,5 kg de gel na cabeça, né? Tá ele aqui com a gente novamente, Márcio Coelho. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Giovana. Boa noite você de casa, ligado aí no Esporte 10. Vamos falar bastante hoje do derby de ontem entre Rio Branco e União Barbarense e Inter de Limeira, Independente. As notícias do futebol para você também aqui no programa, onde o esporte amador é o nosso foco. Muito bem. Você tá bonitão hoje, hein, cara? Obrigado. A Rose tá caprichando lá, hein? Deveu aquela coca na cantina, mas tá legal. Polo, Camisinha né? polo, ó. É o amor que faz isso com o rapaz. Renan Bortoleto, ele que é mesa tenista, Márcio. Mesa tenista, né? Tênis mesista. Falei tênis mesista. Mesa tenista, né? O garoto vai falar um pouco da história dele, e apesar da pouca idade, tem uma bela história aí no esporte. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, Renan. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aí. Muito bem, o Renan não apareceu ainda, coloca o Renan na tela. Aí, ó. A mulherada de plantão em casa, cara. Tem namorada já? Tá sorteirão? Tá na pista? Tá na pista pra negócio? Então hoje o bicho vai pegar com o Renanzão. Muito bem. A mãe dele deve ser ciumenta. Mãe dele esteve semana passada. Pra quem assistiu o programa semana passada, um abraço pra Luciana, que veio falar do Corfebol. Família inteira envolvida no esporte. Tá aqui o filho, veio falar do tênis de mesa. Seja bem-vindo. Muito bem. Lá no meio, lá o Maicon Batagim. Muito bem, né, Maicon? Tá aí na tela pra você. Coloca na tela aí. Seja bem-vindo. Ele que é do atletismo de Americana. Bem-vindo aqui ao Esporte 10. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo convite também. Legal. Aqui do lado dele está o André Zapia, ele que é técnico aqui da equipe de atletismo de Americana. Queria agradecer pelo convite, liguei para ele meio nas pressas aí, né? Ele me atendeu atendeu bem aqui o Esporte 10. Obrigado pela presença também, André. Ô Luiz, eu agradeço você, Gi, pelo convite e estamos aí participando com vocês. Muito bem, né, Gi? Muito bem. Hoje o Circão ficou para depois, né? Foi no Circão? Eu vou sábado. Hoje não vai ter ingresso, você que vai ligar. Eu tô desesperado pelo convite do circo. Hoje, eu necessito do convite do circo. Hoje não teremos o convitinho do circo. Muito bem, vou ficar devendo. Semana que vem tem o bolo do Sancler, que ele prometeu pra mim que vai trazer. A gente vai sortear um pedaço de bolo pra você. Deixa eu aproveitar já de imediato e mandar um Fala. beijo muito especial para toda a galera, todo o público que compareceu ontem no teatro Nair Belo, Muito bem. em Limeira, onde aí puderam conferir um espetáculo que eu faço parte, Breu, da companhia Pelo de Gato Preto. Então, um abraço aí para todo mundo da equipe, da companhia e para vocês, é claro, que foram lá prestigiar o nosso trabalho. Muito bem, vamos prestigiar o trabalho desse rapazinho? Renan, pela equipe de São Caetano, muito bem. Fala um pouquinho dessas últimas competições que você disputou aí. Bom, nesse ano
em fevereiro eu joguei o aberto de jovens, 3 etapas de Pro Tour, né? Joguei a etapa da República Tcheca, em uma etapa na Suécia, depois joguei uma etapa na França, treinei na Espanha, aí voltei pro Brasil, aí teve uma Copa Brasil, fiquei em segundo colocado, aí teve o brasileiro, Campeonato Brasileiro Individual, fiquei campeão, primeira vez, aí teve outra etapa do Circuito Nacional, fiquei em terceiro lugar. Aí agora, semana que vem, vai ter outra etapa do Circuito Nacional, agora aqui em Piracicaba, mais próximo de Ô, nós. Renan, você vai voltar amanhã já para São Caetano, é isso? Segunda-feira. Segunda-feira. Ele sofreu uma lesão aí, né? Tá lesionadão? Tava contando pra mim aqui nos bastidores, gente, coitado, né? Que não vê a hora de voltar a treinar, Luiz, coitado, né? Ficar fora, mas fez aí fisioterapia, né? Tá pronto já pra próxima? Ah, tô pronto, né? Foi uma lesão meio inesperada, mas ainda bem que não foi nada que afetou muito a programação de campeonato, essas coisas. Muito bem. Falando agora um pouquinho do atletismo, André, fala um pouquinho da equipe de Americana, como é que tá lá, quantos atletas você está cuidando lá? Então, já há um bom tempo que eu trabalho com a equipe. Esse ano nós estamos tendo alguns problemas, como todo o grupo, né? Porque nossa equipe pertence à Secretaria de Esportes. Aliás, todo o esporte americanense está sendo prejudicado aí pela atuação do governo americanense, né? Não só atletismo, todo mundo, né? Pode continuar. Mas um trabalho nosso está sendo feito, continua sendo feito. Nós temos a nossa escolinha que funciona no Centro Cívico e hoje funciona também já no Jardim da Paz. Nós temos um pessoal trabalhando lá pelo projeto Criança Total. E esse ano nós estamos dando a sequência ao nosso trabalho de treinamento. Participamos com uma equipe já reduzida pelo problema que nós estamos tendo dos jogos regionais, onde nós conseguimos com os atletas somente da cidade. Esse ano nós não tivemos atletas de fora devido a esses problemas que nós não estamos conseguindo financiar o pagamento dos atletas. Mas mesmo estando com só os atletas nossos, o pessoal que foi formado na escolinha, inclusive tem o Rafael aí que trabalha com vocês aqui também. Ah, legal. Ele é atleta no meio da equipe, foi esse ano medalha de prata nos jogos regionais como decatleta, que é uma prova muito difícil que ele faz, são 10 provas em uma só. E nós conseguimos trazer uma medalha de bronze no geral, né, pelo masculino. E nós estamos aí na luta, mantendo o nosso trabalho para que até uma decisão de como vai dar sequência do restante do ano. Legal. Ô, Michael, fala um pouquinho, qual que é a 100 metros, qual que é a sua categoria? A minha modalidade, né? A minha prova são as provas de lançamento, né? Às vezes a maior parte do pessoal que não conhece, não convive no meio do atletismo, acha que é só corrida do atletismo. E não. Isso que é o legal do atletismo. Fala um pouquinho, né? além tem várias modalidades. Isso é o legal do atletismo porque a gente pode dar oportunidade, principalmente para as crianças que estão iniciando, desde o magrinho para o gordinho, para o baixinho, para o alto, né? Então a gente tem provas de corridas, que entram em provas de velocidade, provas de meio fundo e de resistência. Temos as provas de saltos verticais e horizontais, e as provas de lançamento no qual eu me encaixo, né? Que eu faço parte, eu treino essas provas. A minha prova específica é a prova do lançamento do martelo. Legal. Você está à frente da equipe há quanto tempo? Que eu estou com a equipe já fazem 19 anos, desde 95, quando eu assumi a equipe de atletismo, e agora eu coordeno todo esse trabalho, tanto da equipe de competição, como também dos projetos de escolinha, dos professores que trabalham conosco. Então já fazem aí 19 anos dentro desse aqui. Falando em começo de carreira, aí, Renan, quando começou, despertou esse interesse pelo tênis de mesa aí, cara? Comecei com... Porque na sua idade a galera quer jogar futebol, né? Você já foi pro lado da bolinha. Então, eu comecei a jogar tênis de mesa com 12 anos. 12. Mas eu já joguei futebol, como toda criança brasileira, eu acho. E fui ginasta também. Foi ginasta, aí. Que interessante. Agora você, com 15 anos, né, tá aí à frente, né, da melhor equipe do país, não é mesmo? Que é a equipe de São Caetano. Como que é pra você essa responsabilidade, ficar longe de casa, dos pais, com 15 anos, já ter uma certa maturidade aí, né, e responsabilidade pra isso? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu vivo meu sonho, assim. Eu sempre quis jogar por São Caetano, né, desde a época que comecei aqui Americana, eu sempre quis ter uma estrutura melhor, conseguir me
sei lá, me dar uma oportunidade melhor de ser alguma coisa no esporte e hoje, graças a Deus, eu consegui ter pelo menos a estrutura. O exemplo legal, tem algum destaque lá na tua equipe? Já faz alguns já anos. foi para algum campeonato? Sim, já faz alguns anos que nós produzimos atletas, né? Nosso atletismo, não só o atletismo, como as outras modalidades, a americana é um berço de atletas. E a nossa equipe em si do atletismo vem produzindo durante todo esse tempo, tanto atletas como nas provas de velocidade, que é uma característica muito boa da cidade, que é a produção produzir atletas velocistas e atletas que fazem provas de barreira. Nós temos também bons atletas que nós formamos aí a nível de lançamentos e arremessos, né, que são são provas, no caso, que o Michael já explicou, que ele faz parte. Mas esse ano mesmo nós temos o Vitor, um menino que se desenvolveu bastante, veio da nossa escolinha, chegou até ser campeão paulista, vice-campeão em outra prova. Foi um grande destaque. Nós tivemos há um tempo atrás a Natália, que já conquistou mais de 4 títulos sul-americanos, títulos brasileiros. O Michael mesmo já foi finalista de campeonato brasileiro. E dentre outros, como tem o Dion também, que é um atleta que treinando comigo já há algum tempo, tem um excelente trabalho. Esse ano nós estávamos aí com o Dion entre os 6 melhores do país, fizemos clínicas de treinamento, inclusive com o Michael Johnson aqui no Rio de Janeiro. Era um atleta muito bem cotado para estar representando o Brasil no revezamento 4x400. Continuamos ainda a batalha, porque ano que vem nós temos aí os Jogos Pan-Americanos, visando já a Olimpíada para 2016, que vai ser no Brasil. E enfrentamos muitas dificuldades, como todos os esportes, não é só aqui, como no geral, no Brasil, né? Ainda essa mentalidade esportiva, eu acho que ela é muito complicada. Quando nós conseguimos formar, porque na minha opinião, como na opinião de muitos profissionais, a obrigação do esporte de base, hoje se fala muito do esporte de base, que precisa de patrocínio para esporte de base, mas eu tenho uma convicção que o esporte de base, ela é obrigação do governo, seja ele federal, estadual, municipal. Então toda a formação de base, ela é obrigação do governo, né? E em cima desse esporte de base, quando ele é bem feito, uma quantidade grande, envolvendo um grande número de crianças e tal, você conseguindo fazer um trabalho com bons profissionais, com uma boa qualidade, você vai tirar atleta de qualidade, que é o que nós fazemos aqui. Só que depois é muito difícil você dar andamento nisso aí. Porque aí que você vai ter que procurar um patrocínio para esses garotos que já estão se tornando grandes atletas, né? Hoje nós temos a vantagem do governo federal oferecer as bolsas, que no caso o Bolsa Atleta, nós temos o governo estadual que também fornece um tipo de bolsa para esses atletas, mas que ainda necessitamos de mais para que esses atletas que chegam no nível médio possam até chegar mais para frente num nível mais alto e podemos aí pensar numa Olimpíada no país com uma categoria ou próximo dos países mais desenvolvidos, entendeu? Então esse é o grande problema, é levar com seriedade o esporte. Quando se fala esporte como qualidade de vida ou como formação social, não é só isso, tem um envolvimento muito grande, tem um trabalho não só dos atletas em si, quando a gente pensa só em atleta, mas tem um profissional que trabalha em volta, tem que ser muito bem qualificado. E é o que eu falo muito, principalmente para os alunos, ou quando nós vamos fazer a divulgação da nossa modalidade, é que infelizmente no Brasil é o esporte de bola, né? Vamos dizer assim, infelizmente é uma febre nacional, mas os esportes que não trabalham com bola já é mais difícil de você segurar o garoto. E aí você muitas vezes é marginalizado, né? O garoto que quer crescer, ou a garota que quer crescer dentro do esporte tem uma dificuldade maior. Então envolve tudo isso, né? O atletismo você tem que correr debaixo do sol, é debaixo da chuva, é no frio, é no calor. Então é muito complicado, mas nossa equipe que é formada pela base é muito boa, são garotos muito bons, os garotos esforçados que mesmo através de toda a dificuldade, de todo os percalços que tem um grande envolvimento, uma grande responsabilidade no que eles fazem. Para as duas áreas aí é muito importante, né? Dedicação, determinação e disposição, com certeza. Sem dúvida. Enquanto a gente vai batendo papo com o Renan aqui, ô Mica, coloca na tela, tem umas fotos aqui do Renan competindo. Eu queria perguntar para ele, a gente tá falando de bolsa aqui, de governo e tal, como que é a estrutura sua lá em São Caetano? Você recebe ajuda de prefeitura, de governo ou é no privado mesmo, no particular? Bom, esse ano, ano passado eu consegui ficar, o São Caetano ficou em segundo lugar, eu e mais 3 garotos conseguimos medalha de prata no Brasileiro, então esse ano eu consegui
consegui pleitear o Bolsa Atleta, né? Esse que é aí o programa do governo. você é campeão onde? Esse daí é o Campeonato Brasileiro, Foi em Fortaleza. Fortaleza, né? Muito bem. Aí eu consegui o Bolsa Atleta para esse ano, né? Até o ano que vem. E já consegui garantir pro ano que vem com o título do brasileiro. Fala um pouco desse título aí, 45º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, que você conquistou o título. Como é que foi essa competição aí? Quantos atletas tinham lá? Então... Qual que era o nível dos atletas? É o nível, como posso dizer, Brasil, né? Os melhores atletas do Brasil estavam jogando. Foi o título mais expressivo até hoje, muito importante, assim, para mim. Foi um sonho realizado. O Michael também disputou um nível brasileiro aí. Como é que é disputar um brasileiro, Michael? É diferente, né? Principalmente pra gente do esporte amador, assim, que a gente tá sempre competindo só entre aqui, mais no estado de São Paulo, né? A hora que a gente sai pra fora do estado. Foi esse ano o brasileiro? Não. Na verdade, quando eu competi já a nível nacional faz um tempo, uns 2, 3 anos atrás, né? Como o próprio André disse, essa formação nossa aí no atletismo não é só para o esporte mesmo, né? Eu consegui, através do atletismo, me formar numa faculdade e hoje eu trabalho ao lado dele, né? Trabalho como assistente dele também, além de ser atleta da equipe. Então já faz uns 2, 3 anos que eu consegui estar competindo a nível nacional, mas é algo bem diferente, assim, só você participando mesmo para saber como que é o nível, né, dos atletas. Eu cheguei a participar com atletas de São Caetano também do atletismo que são muito fortes nessa prova também. Legal. Deixa eu perguntar pro Renan, como que você faz? Você está estudando aí, Renan? Estou estudando. Como que concilia campeonato com escola, com prova, com trabalho? Como que você está conciliando tudo isso aí? É meio complicado, né? Então... Com as namoradas? Então, eu tento conciliar da melhor maneira possível, né? Estudo à noite, quando dá ali, mas realmente é uma parte complicada, porque a certeza que você tem é que você pode tentar, mas que você vai conseguir, você não sabe, né? Aí você tem que continuar estudando para poder, pelo menos, garantir um futuro e tal. Mas eu perco bastante aula. Coisa Ele de... é sincero, né? Você está estudando à noite, né? Não, de manhã. De manhã. Treina que hora? Eu treino das 2 às 6, Todos os dias? todos os dias. Treino forçado. Quem é o técnico? Como chama o técnico? Ó, eu tenho 4. 4 técnicos. Isso que o cara é para ser campeão brasileiro, ele tem 4 técnicos, né? O Coelhão teve um técnico na vida dele inteira. O menino tem 4. Felipão? Tenho 4 técnicos. E os caras pegam firme lá no treinamento? Firme tem que pegar no pé, né? Pra fazer a gente crescer. Ô Michael, como que é a preparação física do atleta de arremesso e tal? Não só do arremesso, né? Mas no atletismo é bastante puxado o treinamento, né? Como disse o André, a gente treina debaixo de sol, de chuva, com peso, sobe barranco, sobe escada, e a gente vai, como o nosso nível não é tão alto assim em parte de estrutura, a gente adapta bastante coisa, né? Mas falar, subir um morro, subir uma escada esquisito, pra gente se torna até corriqueiro e a gente vê que a gente consegue colher fruto desse trabalho aí que a gente realiza. Muito bem. Põe na tela pra gente agora, Mica, as fotos da galera aqui do atletismo. O André, a galera sobe bastante lá aquela escadaria, aquela arquibancada do Centro Cívico lá? Isso aí é base do treino, praticamente, né? Entrou na escolinha, já tem um que subir rapaz escada. bom que precisava desse treinamento aí, aquele rapazinho ali, ó. Manda pra gente. Olha dá um o jeitinho porte aí. físico do menino Dá lá. um jeito lá, só mandar pra lá. Subir aquelas escadas, aquela arquibancadinha do Centro Cívico, o que você acha, Coelhão? Lançamento de defesa seria bacana. Isso é lançamento de copo pra cima, Zé. Lançamento de copo de cerveja pra dentro, Zé. É lançamento aí. Farei. Muito bem, essa não é a essa aí é do Bartô, né? Grande abraço pro Bartô. Roberto, né? gente. Vamos colocar no atletismo aí, ó. Vamos pro top 5. Que até é interessante, né? Essa também é uma modalidade que nós, na secretaria, ela chama de PCD, né? Mas, na verdade, são paralímpicos, né? São paralímpicos? São paralímpicos. Esse é deficiente visual. Esse é no arremesso também. Isso. Hoje, no pessoal do deficiente visual, quem cuida é o Michael, né? Era o Márcio. O Márcio hoje está trabalhando fora. Então, o Michael que assumiu o pessoal do PCD, que nós chamamos. Trabalho bonito, hein, cara? Então, existe todo um envolvimento do trabalho. Essa já é uma garota que veio do trabalho nosso de base das escolinhas. Essa já não é PCD, né? Não, esse já é... Ela é marchadora. Inclusive, eu vi alguma coisinha aqui sobre marcha. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Então, essa daí é uma posição básica da marcha.
né? É uma marchadora, disputou agora os jogos regionais. Inclusive, ela não é marchadora, ela está treinando hoje para meio fundo, velocidade, partindo para meio fundo, a Vitória. E como que funciona a marcha atlética? Eu tenho interesse, porque tem todo o movimento, né? Como que funciona? A marcha nada mais é que... a galera da marcha atlética? Nós temos um pessoalzinho também. É que é muito difícil você conseguir marchador, né? Muito complicado. Na verdade, a marcha, ela vem do nome marche. Marche, que é andar, né? É andar em francês. Então é daí que vem a marcha. Eu não, Marcha? gente. É novo pra mim. É por isso que fala, no exército fala marche, né? Que é o caso de marchar, é o andar. Então, você não pode correr, na verdade. É uma caminhada em uma aceleração um pouco maior, né? Você tem que estar sempre em contato com o chão. Tem todo o trabalho do quadril e tal. Porque para você conseguir... Se você começar a caminhar um pouco mais rápido, você percebe no centro cívico ou em qualquer outro lugar de caminhada, que as pessoas começam a caminhar um pouquinho mais rápido, e nesse fato dela caminhar um pouquinho mais rápido, automaticamente ela começa a marchar. É uma caminhada um pouco mais rápido. Seria uma situação assim, não é nem o correr e nem o caminhar, é uma média entre eles ali, você fica numa velocidade um pouco mais acelerada, né? Então, a noção básica da marcha é que você sempre tem que estar em contato com o chão, porque quando você corre, você tem um momento de flutuação. Sim. Né? Seja uma corrida um pouco mais leve, como um maratonista ou pedestrianista que corre na rua, como um velocista de pista. Então ele sempre vai ter um momento daquela corrida em que ele vai estar flutuando. E já na marcha não se pode flutuar, tem que estar sempre com esse contato. Então aquele fato do rebolar, na verdade, é para conseguir uma amplitude maior da passada e ter velocidade nessa amplitude. É por esse fato que se tem aquele movimento do quadril. Fala um pouquinho do arremesso, quais que são os arremessos que existem e tal. A gente tem 4 provas de lançamento e arremesso, né? A gente tem o arremesso do peso, que utiliza só uma bola de ferro mesmo. De ferro? Isso, é de ferro. Quantos quilos? No masculino adulto é 7 quilos 260 gramas. No feminino, 4 quilos. E você consegue arremessar até quantos metros? Aí? Eu já cheguei a arremessar 13 metros. Mas não é, eu treino específico. Não é a prova forte. Não é a minha prova forte. Depois a gente tem o lançamento do disco, né? E é um disco mesmo, né? No masculino pesa 2 quilos, no feminino 1 quilo. Isso tudo no adulto, né? Depois em categorias juvenil menor você tem uma diferenciação desse peso. Depois tem o lançamento do dardo, que é uma lança mesmo, né? Para quem não conhece, para se identificar, é uma lança. No masculino ela pesa 800 gramas e no feminino 600 gramas. E tem a prova do lançamento do martelo, que é até uma imagem minha rolando aí. Legal. Essa é aquela que você... Isso. Faz o giro. Quantas voltas você dá para pegar o impulso? Não fica tonto, não? No final você não dá aquela balançada, não? Você fica assim, mas com treinamento você consegue se adaptar a esses giros aí. Vai de características de cada lançador, né? Você pode realizar de 1 a 4 giros. Né? O que te limita é o próprio setor, porque você tem uma área delimitada para poder fazer o seu... Uma circunferência, você não pode sair daquilo. Você não pode sair dali. Então, é de 1 a 4 giros que os atletas realizam. E o peso do martelo é o mesmo da bola de ferro. É 7 quilos para o masculino e 4 para o feminino. O que diferencia do peso para o martelo é que o martelo ele tem um cabo e uma manopla onde você segura esse implemento. O que é interessante é que são 7 quilos, mas aí, vezes, a velocidade que ele atinge no giro dele, né, essa esfera, ela pode chegar até 350, 380 quilos no final da queda dela. Então um peso um pouco... Além do atletismo, aulas de física aqui, né? Nem o Coelhão que faltou na aula de física pulava o muro da escola, não gostava do professor de física, tá aprendendo agora, né, Fernando? E atletismo é pura física, né? Tudo você tem que calcular. O arremesso, tanto o arremesso, todos os lançamentos, você tem que calcular a balística, né? Porque você tem que calcular quanto o atleta consegue empenhar. Por exemplo, um treinamento de um lançador é muito diferente de um corredor. Por isso que os lançadores eles são mais pesados. Para fazer a prova que o Michael faz, ele tem que ser mais pesado. Não pode ser um garoto muito leve, porque senão o peso leva ele junto, né? Então ele tem que ter uma certa habilidade, tem que ser um fortinho, mas com uma certa habilidade. E depois o técnico tem que pensar na angulação que ele vai colocar para calcular a balística, saber quantos metros ele vai conseguir lançar, que não é só força, é uma técnica que você usa. Você faz todo um projeto de conta? Você tem um projetinho que você vai lançar quanto ele tem de altura, quanto ele vai colocar na altura do braço, você vai filmar, você vai fotografar o atleta para calcular quanto ele teria que estar trabalhando para ter um melhor desempenho. Que bacana. Aí, Marcião, você já achou o seu esporte, cara. O cara fortinho, né?
Gosto. Mas agora imagina arremessar um Márcio Coelho no final, fazer as contas lá, Nas quando ele dá. Olimpíadas Vai dar eu uma sempre gosto de tonelada aí, assistir velho. essa modalidade. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí pro André. André, tem uma idade mínima para começar aí a praticar o atletismo e uma idade máxima quando deve parar? Como que Não, funciona? hoje é bem interessante, principalmente com essa questão das corridas de rua, que fazem parte do atletismo. Hoje nós temos aí pessoas que praticam o atletismo. Eu tenho meu pai, por exemplo, que é o grande espelho meu, né, dentro do meu trabalho. Ele completou agora 79 anos de idade e ele continua correndo, né? Ele faz atividade 4, 5 vezes por Essas semana. corridas de Quando tiver rua disposição, pode ser chamada de atletismo? Sim, alguma coisa elas fazem parte do relacionada? grupo de atletismo, tanto que a corrida de rua ela vem da maratona. E a maratona é a principal prova do atletismo dentro da Olimpíada, né? Que são 42 quilômetros. Então, a maratona faz parte do atletismo, é uma principal prova, assim, tirando, vamos dizer assim, os 100 metros, que é muito famoso, porque... Você tem atletas de 100 metros lá. Também temos. E aí tem os maratonistas. Então, essas provas de rua, que nós falamos que é o pedestrianismo, que se fala hoje, vem da maratona. Então, temos atletas aí, se você vai em São Paulo, por exemplo, que nós temos os torneios Master e tal, é engraçado que a colônia japonesa é muito forte nessas provas mais de senhores. Tem senhores lá próximos dos 100 anos, então você vê senhores de 90 anos de idade praticando atletismo. E os garotinhos também muito novos. Nós tínhamos uma época, nossa escolinha começava com 7 anos, que é a média que a gente trabalhava, que é a hora que entra na escola. Mas aí começou-se os meninos levarem os irmãos mais novos, né? Garotada de 7 anos, 8 anos, que tinha que ficar com o irmão, por exemplo, e levava de 4 aninhos. Hoje nós tivemos um tempo aí, um menino de 3 aninhos que ia com o irmão. É lógico que o grande problema é a disponibilidade dos professores, porque numa idade dessa você tem que ter uma atenção muito grande. Então, num lugar aberto, então a responsabilidade é muito maior. Mas nada impede de uma criança aí de 3, 4 anos já começarem na prática. Eu vou aproveitar então e fazer essa pergunta também para o Renan. O Renan, no caso aí do tênis de mesa, você tem uma noção aí desse lance da idade, a idade mínima aí para começar? Você começou com 13, né? 12. 12, profissionalmente com 12, mas tem uma idade máxima aí que pode ser atingida? Como que é? Então, eu comecei Você relativamente... tá com quantos anos hoje? 15. 15? Não faz tanto tempo assim, né? Como comecei relativamente tarde, né? O pessoal lá de São Caetano, eu tenho amigos que começaram com 6, 7, Nossa. por aí. Mas normalmente, se você não consegue atingir um nível assim de seleção, não consegue viver disso em questão financeira, você para com 18, 19 anos. Que bom que você está inserido aí, né? Já está no nível de seleção, né? Um alívio, né? mais ou Ufa, menos. né? Deixa eu já te emendar uma pergunta. Como foi o processo seletivo para você chegar ao nível de seleção, cara? Você saiu lá de São Caetano e defender a seleção brasileira aí. Então, nesse específico campeonato foi mais ou menos convite de um técnico, né? Mas não só fui eu de atleta como seleção infantil, né? Que é a minha categoria. Então eu tive que pôr um pouco de dinheiro do bolso e fazer um investimento. Realmente, um investimento. Muito bem. Tem participaçãozinha aí? Vamos falar uma Temos, participaçãozinha? Já que a gente, produção olha. tá... Vou falar uma coisa, olha. Estou sofrendo bullying hoje aqui. Minha Power Ranger. Vamos morfar? Estou Dá aquela sofrendo morfada? bullying, ó. Vou ficar muito chateada. Mentira. Olha, não ligo, hein? A Ana Lúcia, claro. Grande né? Ana Lúcia. Ela diz o seguinte, já que não tem sorteio, para sortear o Luiz. Então, o Luiz está a sorteio, 34718925. Virou um prêmio agora. No final do programa, você pode levar ele. E de brinde ainda pra você, pra ficar mais bonitinho, eu vou colocar um laço nele. Nossa, levar pra casa, hein? Aí pra retirar tem que trazer o RG também. Isso, traga viu? seu RG, tá? Enfim, no final do Só programa, maior de idade, tá? Eu falo certinho. E ela falou que eu estou parecendo um abacate maduro. Abacate maduro, Power Ranger, nossa, Restart. tá demais. Agora vem comigo aqui, Pereira. Vem comigo, Pereira. Que Vai lá eu com ela, Pereirinha. Vai com ela, Pereirinha. Vai com ela, Pereirinha. Pode ir, pode ir. Pode ir. Aê. Vem comigo, vem comigo. Temos aqui, olha, a participação pelo nosso e-mail alvivo@net.com.br do nosso querido, beijo pra você, o Sancler. Ele diz o seguinte: olá, amigos do Esporte 10. A Giovana com a sua capa de chuva está linda. Coelhão no estilo, Luiz com seus comerciais está se revelando um grande ator, risos. Manda um abraço aí ao Juninho Dias. E quinta-feira que vem ele disse que ele e um rapaz chamado É o Berinjela... Berinja, grande Berinja.
estarão aqui para trazer pra gente bolo e salgados. Demorou, hein? Toda a nossa equipe que todos nós merecemos. Na verdade, isso era pra acontecer hoje, mas, né? Olha, Poxa vida, hein, Mas ele Sancler? teve compromisso, Sancler, né? O Pois Sancler é, um homem né, de gente? compromisso. A gente entende, Sancler. Até semana que vem, então. E para você que está aí curtindo a nossa página, facebook.com/sport10 na web, nosso muito obrigada, né? Pode continuar curtindo aí as nossas fotos. Você que ainda não curtiu, para de jogar joguinho no Face, dá uma Como pausa. chama o joguinho? Vamos falar o joguinho por mim. Angry Birds. Angry Birds. O Luiz ele vai E o aprender outro até é o final Candy, do ano. como é? Fala de novo. Candy, como é? Angry Birds. Ele melhorou um pouquinho, né? Porque Eu semana treinei passada- essa semana. Birds, Eu joguei- Sabe como ele tá agora já falando? jogou Bird. Como você Birds. tava falando? Fala pra ele. Angry Birds, né? O Renan joga Angry Birds. Como chama? Candy Crush. Candy Crush. É, como é? Candy Crush. Olha só, meu Deus, tem aula de inglês, de Farm física. Girl Vamos virar a Sagas. faculdade aqui. Nossa, mas tá demais, né? Chega de... Não, daqui a Deu pouco já? eu falo mais. Muito bem. Ô, Sancler, o bolinho pra gente, tá devendo. Traz a galera do Zanaga aqui, vamos lotar o estúdio e fazer aquela Fazer festa de um- novo. Vamos, Sport vamos 10 mudar do de Zanaga. assunto. O papo tá legal com a galera do atletismo e o Renan do tênis de mesa. Mas vamos falar com esse cara bonito na TV brasileira, né? Márcio Coelho, fala um pouquinho do futebol. Resumindo a Copa Paulista, eu tem um VT do Derby, hein? Você aqui ligado de Santa Bárbara do Oeste Americana. Vamos começar falando então dos times de Limeira, né? Depois a gente vai falar um pouco mais do derby. O Independente conseguiu um empate jogando no Pradão diante do Red Bull, né? O Red Bull que já vinha de uma derrota em Limeira. Não conseguiu vencer, ficou só no empate com o Independente. Independente que é o líder do Grupo 2 na Copa Paulista, né? Chegou a abrir o placar com o Igor Mineiro, depois sofreu o gol de empate marcado pelo Maurício, mas o Red Bull continua sendo uma equipe forte dentro do grupo. Só que ainda não, depois dessa derrota para a Inter, agora um empate dentro do Pradão com o Independente. Vamos falar do Independente? E aquele... Eu fui lá sabadão, eu fui na ânsia de ver o Xota. Xota Nakaki. Conhece o Xota? Ô? Conhece o Xota, Chicão? Não. É o Xota Nakaki, é o novo jogador do Independente, né? Jogador de profundidade, né? Joga na chuva, joga molhado. Não jogou sábado, né? Não Fui jogou, lá acho pra que ver ainda o não deve Xota, estar não jogou. em condições de jogo ainda, né, Não Luiz? tava, A gente não apurou mais nada a respeito dessa nova contratação aí do Galo de Limeira. Já a Inter também foi até o Barão de Serra Negra enfrentar o 15 e saiu de lá com um bom resultado. Já vinha de uma vitória sobre o Red Bull, conseguiu um empate com o time da casa contra o 15, chegou a marcar o gol aos 43 minutos do segundo tempo. Sim. A equipe do 15 abriu o placar com o Celcinho. Depois, a equipe da Inter de Limeira conseguiu aí o gol de empate com o Rafinha. Então, a equipe da Inter também ainda tem grande chance de classificação. Tá? Ela que deu uma reformulada na casa, está buscando ainda o entrosamento do time. Diferentemente do Independente, que já veio com a base praticamente formada da Série A3 para essa disputa da Copa Paulista. E mais a aquisição do Xota, né? E mais o essa contratação. Xota, que é Xota o... Nakaki. Xota Nakaki. Narra um gol do Xota Nakaki, vamos ver. Narrar um gol do Xota. Pereirinha, um gol do Xota Nakaki, velho. Como que fica lá? O Pereirinha é bom. Pereirinha, daqui a pouco a gente vai mostrar o jogo do União Barbarense e Rio Branco. Que o Já viu o Pereirinha jogador, tá narrando. Renan? Conhece o jogador? Japonês, joga bem, joga em profundidade. É o famoso jogador calcinha de lua de mel, só joga enfiado. Muito bem, vai, Coelhão. Não, então, a gente volta depois para passar a falar um pouco mais sobre o derby. Vamos dar uma resumida, então? Tá engasgando aí, né? Não deixou aquela coca Não, lá. tem o VT. Você Se vai der pagar tempo de aquela chamar, a gente coca lá, chama não o VT. esqueci não, hein, rapaz? Vamos fazer o seguinte, bota a tabela no ar pra nós, Rafaelzão. Rafael que é do atletismo, um abraço pra ele, tá aqui, o Tec tá orgulhoso, hein? Rafael, lembra do Rafael? Rafael tá lá no GC, coloca lá isso mesmo. Terceira rodada da Copa Paulista, né? Comercial Incrível 0. Copa Paulista. Comercial 0, Ferroviária 2, Santander 2, São Bernardo 1, Juventus 1, São Bento 1, Taubaté 1, São José 2, Independente Red Bull 1-1, União Barbarense 1, Rio Branco 0, 15 de Piracicaba 1, Internacional também 1, Grêmio Osasco 2, Atlético Sorocaba 1, Batatais e Votuporanguense 0-0, Botafogo e Santa Cruzense jogam na próxima final de Deixa isso aí pra nós, aliás. deixa essa tabela pra nós ainda, Mica. Fala um pouquinho, 1-0, União Agrícola Barbarense, é do Rio Branco, né? Todo Situação mundo complicada esperando... do Rio Branco, né? O Rio Branco já é o segundo jogo com derrota na Copa Paulista. Né? Estreou perdendo para o Independente e folgou na última rodada e na penúltima rodada. E nessa rodada foi encarar o derby, né, lá em Santa Bárbara do Oeste. Um derby que já é
maioria de vitória pelo lado do União Barbarense. O União Barbarense já completou 26 vitórias contra 13 do Rio Branco, então é uma situação complicada. O Rio Branco que mexeu na casa toda praticamente, restou só o Kleber, está ainda tentando ajustar um estilo de jogo. O time consegue jogar bem, consegue ter oportunidades, só não consegue finalizar. Então está complicada a situação para o Rio Branco. Provavelmente, dificilmente o torcedor pode aí esperar o Rio Branco numa decisão de Copa Paulista, até porque até encaixar esse entrosamento, de repente é mais uma preparação para a Série 2 do ano que vem. Deixa eu perguntar para o pessoal no estúdio, põe na 18 para nós, Mica. Acompanha o Rio Branco? Vocês daqui de Americana? Pouca coisa. Maicão? Também acompanho muito pouco não só do Rio Branco, mas de pouca coisa do futebol. Uhum. E o... Nada. Nada? Muito bem. Aí fica o aprendendo cara de tacho aqui, né? Já viu o aprendendo cara de tacho? Esperando que o convidado ia responder, né? Não, acompanho, gosto do Rio Branco, né? E o aprendendo ficou cara de tacho. Então, vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte, então? A produção tá no ponto aqui. Vamos acompanhar o VT. Meu querido e amado, eu tenho orgulho desse cara, eu sou fã de você, hein, Fernandinho? Hashtag é Lobo Pereirinha. Kleber Machado de Americana, coloca na tela, vamos ver o que ele fez ontem. Passou frio, não levou a blusinha, foi acompanhar a vitória da União Agrícola Barbarense. Coloca na tela pra gente ver, vai lá. Apita Cássio Luiz Zancopé, começa o jogo aqui no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Tá aí a equipe do Rio Branco chegando, vem Billy, invadiu a grande área, na trave! Quem recebe é o Ricardinho, cruzamento na área, o toque de cabeça lá passa, cruzamento na área, dominou Jobinho pra fora! Toque feito na frente, com o Thiago Silva, colocou na área, sobra lá, passa, vai na rede pelo lado de fora. Só olhando, cruzamento na área, salva! Kleber! Olha a chegada do Rio Branco, invadiu a grande área, foi pro chão, é pênalti! O juiz... Pênalti, Rogério! Marcou Luiz Zancopé. É pênalti para a equipe do Rio Branco. Douglas, olhando para a bola, tem a chance a equipe do Rio Branco. A torcida vai, partiu, bateu, defendeu Douglas. A defesaça de Douglas. Se consagra o goleiro do União, Rogério. Dominou ali o Billy. Invasão na grande área, Douglas foi nela no chute do Jobinho. Lá para cobrança o Melinho, tá lá o Vieira querendo dar trabalho dentro da área. Foi direto, ela vai pela linha de fundo, Rogério. Ergue o braço, Cássio Luiz Zancopé. Termina o primeiro tempo, 0-0 para União Barbarense e Rio Branco. Apita Cássio Luiz Zancopé, começa o segundo tempo. O Kleber, olha a bola, pra fora, no chute do Renan. Tem lá o Billy dentro da área, cruzamento, saiu o goleiro Douglas. Olha o cruzamento na área, o toque de cabeça, gol! Ele do União. Toque feito mais atrás com o Diego Costa. Colocou na frente, na cara do gol, chutou, bateu, a defesa do Douglas. Tenta limpar o lance, se aproxima da área, o toque feito mais atrás, arriscou o chute, ficou com ela Douglas. Vem o Rio Branco, foi pra finta, arriscou o chute, sem perigo, foi direto pela linha de fundo. Melinho foi pro cruzamento, olha o toque de cabeça, a defesa do Kleber. Ergue o braço, Cássio Luiz Zancopé. Final de jogo aqui no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Vitória do União Agrícola Barbarense, 1-0. Comigo aqui o Dário Furlan, feliz da vida porque mais um derby na sua gestão que você ganha, né, Dário Furlan? Graças a Deus, né? Ganhar é sempre bom, ganhar do Rio Branco é melhor ainda, né? Ajuda a amenizar as coisas aqui, os trabalhos começam a fluir melhor, então uma vitória ela vem em boa hora, principalmente em cima do rival, né? É um time difícil de ser batido, um time aguerrido, teve várias oportunidades, mas graças a Deus brilhou a estrela de novo do Eli
e conseguimos fazer 1-0 aí, mas estamos no caminho, estamos na luta, eu acho que o caminho é esse. Independente da situação que uma ou outra equipe esteja vivendo, ou se está bem ou está mal no campeonato, sempre há uma superação. Ficamos felizes, contentes com a vitória, agora conscientes de que nós temos muita coisa para ser melhorada, para ser trabalhada dentro da equipe nossa, para a sequência do campeonato, até para que a gente se firme dentro da competição, a gente consiga aí chegar no final dessa primeira fase classificado e com isso a gente ir ajustando. Agora uma vitória te dá tranquilidade para você arrumar a equipe, trabalhar, dar confiança para os atletas, mas não podemos nos iludir e entender que nós precisamos melhorar bastante coisas ainda para que nós sejamos uma equipe competitiva real e que pense em buscar algo dentro da competição. Nos momentos decisivos nós infelizmente estamos pecando. Mas é como eu disse anteriormente, é um grupo muito novo, jogadores jovens que estão sendo lançados, nós sabemos que é a tônica dessa competição, jogadores jovens, então nós temos pagado um preço muito alto nesses 2 jogos, estamos perdendo para os nossos erros e a gente sabe disso, a gente tem trabalhado em cima disso, conversado também com eles, mas a gente sabe que eles vão demorar um pouquinho para amadurecer, para ter uma maturidade, para nesses momentos capitais poder matar o jogo. Então é importante a gente continuar dando confiança, trabalhando em cima dos erros, para que nós possamos nos próximos jogos ser mais felizes, principalmente no momento de definir o jogo. Muito bem, aí tá aí a vitória do União Agrícola Barbarense no derby. Só queria pedir desculpa pessoal de Santa Barbarense que acreditaram no técnico, o não barbarense, não é o não, né? É o União Barbarense. Então, pedir desculpa lá, pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço lá pro Dário, né, pra Roberto, pessoal lá da diretoria lá do União Agrícola Barbarense. Parabéns pela vitória, pela campanha aí na Copa Paulista, o Marcião. A gente viu claramente ali que o Rio Branco teve as melhores oportunidades de abrir o placar, não conseguiu, inclusive perdeu um pênalti, e o União Barbarense acabou fazendo gol com o Eli, que já tem mais gol no ano que os atacantes do próprio União Barbarense. Muito bem. É goleador o zagueiro Eli. Eu queria pedir para mim colocar a classificação do grupo, como ficou o grupo 2 da Copa Paulista, depois dessa rodada. Carinha de tacho? Qual a carinha de tacho? Bora lá, cadê a tabelinha? Então vamos cantar, Coelhão? Não. Vamos cantar. Deixa eu aproveitar aqui então, enquanto eles estão agilizando aí. A hora que a gente agilizaram. O Independente tá na liderança aí do grupo, né? O grupo Independente do 6. Como chama o jogador? O Xota na CAC. Xota na CAC. Vamos trazer o Xota aqui. Vamos. Chama o Xota pra vir pra cá, velho. Nossa, quero ver o Luiz falar com o Xota. Chama o Xota, então, quero o Xota aqui. Independente. Xota tá convidado, hein, Xota? Líder com 7 pontos. União Barbarense é o segundo com 6. Inter 4, 15 de Piracicaba 4, Red Bull 4. E o Rio Branco dividindo aí a lanterna com 0 pontos aí junto com o Paulista. Meu Deus do céu. Apesar que o grupo classificam 6, né, Luiz? O Rio Branco ainda tá se classificando, olha lá, sem pontuar. Beleza. Então, o Rio Branco ainda tem chance de classificar. Só vamos ter que ver se vai conseguir um time para disputar até o final, né? Ainda tem os jogos de volta para encerrar aí essa participação da primeira fase e buscar a classificação para a segunda, já que a equipe ainda não conseguiu fazer a sua primeira vitória nem em casa e nem agora diante do derby. Temos próximos jogos aí na sequência ou não? Não, acho que não. Temos, acho que não temos então tá bom. Jogos, porque vai ter esse time que folga, né? Temos aí. Quarta rodada. São Bernardo de Taubaté, Ferroviário e Votuporanguense, Internacional Paulista, São Bento pega o Grêmio Osasco, Red Bull, Rio Branco. Pauleira, hein? Campinas. Lá no Moisés. 15 Piracicaba Independente, jogão também. Santa Cruzense Mirassol, Atlético Sorocaba Santo André, São José Juventus e o Botafogo pega o Comercial fechando a rodada, a quarta rodada. Come fogo aí lá no Ribeirão Preto, né? Botafogo e Comercial, as duas equipes aí de Ribeirão. Muito bem. Daqui a pouco o Coelhão está de volta embelezando a sua TV. Obrigado, Luiz. Com seus 5 quilos de gel. E a gente vai dar uma parada aqui, a primeira parada aqui no Sport 10. Daqui a pouquinho a gente volta. Sport 10. Daqui a pouquinho a gente volta. Faz aquele número 1 rapidinho. Um abraço pessoal lá de Santa Bárbara do Oeste, lá do restaurante 15. Muito bem, daqui a pouquinho. Não, é a feijoada, a melhor feijoada da região. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá.
Muito bem, estamos de volta com o programa Esporte 10 aqui pelo canal Net Cidade. Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho. Você é o nosso convidado especial para participar aqui com a gente. 34718925. O nosso e-mail é alvivo@net.com.br. E nós também estamos no Facebook, facebook.com/esporte10 na web. Chegou aqui através do nosso e-mail uma participação, aliás, uma mensagem aqui para os nossos convidados André e Maicon. Um e-mail aqui enviado pelo Ariel. Ele diz o seguinte: além de ótimos profissionais, são pessoas que honram, defendem e amam o esporte americanense. Ariel Ferreira. Tá dado o recado aí de você, Ariel. Grande beijo. Muito gostoso, não é? Receber mensagens assim de apoio. Sim, o Ariel também é um guerreiro como nós lá. Inclusive, ele mandou um beijo pra você. Se eu falar assim, não... Pra você, né? Se eu não mandasse esse beijo, ele ia ficar muito bravo. Então, um clima aí. É um cara que briga conosco também, junto com o esporte, dá um maior apoio, divulgando, trabalhando junto com a gente lá. Ele sabe do nosso esforço, não só dos atletas, mas também de todo o pessoal que trabalha, inclusive ali no Centro Cívico. É um grande parceiro de trabalho. Com certeza, ele é um ótimo profissional também. Muito bem. Go, go, Power Ranger. Eu lembrei dessa música agora do Power Ranger. Mas a gente ainda não tá na hora. Muito bem, vem cá, Pereirinha. Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando de atletismo aqui e hoje nosso querido quadro Nada a Ver vai falar um pouquinho de atletismo, você viu? Sério? Sério, Vou cara, ver agora tá legal. com a galera de casa. Vamos lá, Mica? Então coloca na tela um pouquinho. Vai lá. Quatro maneiras de se praticar atletismo. Estilo marcha atlética. Correndo de trás para frente. Estilo favela da Rocinha. É hora de? É hora de? Hora de morfar agora. Olha que ela me fez trocar o negócio, Fernando Fulanetti. É brincadeira, não é? Olha, que bonito. A barriga, destaque pra barriga. Eu acho que ficou melhor em você. Não ficou melhor nele, gente, do que em Tá mim? falando de mim, mas essa barriguinha tá passos largos. Avantajado. Tá já subindo as escadas lá do Centro Cívico. Não, ele está respirando pelo diafragma, é diferente. Ô, André, leva jeito pra esse negócio aí. Muito. Do quadro lá, cara, dá pra... Achamos o marchador que precisava. É, muito bem. Não sei se vai marchar, mas rebola legal. Olha o que ela aprontou comigo, Fernando. Muito bem. Eu acho que ele quer colocar também, né? Porque essa jaqueta tá um sucesso nesse programa, você vê, né? Todo mundo tá falando que eu pareço isso, pareço aquilo, mas todo mundo tá gostando da jaqueta. Muito bem. Vamos eu acho trocar. que ele quer também, Fernando. Enquanto a gente destroca aqui, ô Coelhão, vamos dar uma resumida na Copa do Brasil? Faz favor. Olha, eu falando, você é de jaqueta. Ô, Coelhão, vamos dar uma resumida na Copa do Brasil, que essa jaqueta aqui não pega legal não, né, cara? Pelo amor de Deus. Chega, vai, Na Coelhão. noite de ontem, o São Paulo foi em Bragança Paulista enfrentar
o Bragantino, conseguiu a vitória, né, por 2-1. Não foi aí nenhuma grande apresentação do tricolor, mas a equipe ainda conseguiu a vitória, que era mais importante fora de casa, 2 gols fora, já é uma vantagem para o próximo jogo, que vai ser no Morumbi. A equipe abriu o placar com um gol contra, né, do zagueiro da equipe do Bragantino, aí fez o segundo gol com o Alexandre de Pato batendo pênalti, e depois o jogador Luizinho, atacante do Bragantino, descontou para a equipe de Bragança. O Palmeiras jogou ontem com a Fiorentina também pela Copa Euro-Americana, né? E nesse jogo venceu a equipe por 2-1 e ficou com um troféu que eu não vou me recordar o nome agora. O Júlio Botelho, né? Como o nosso amigo palmeirense Chico Bola está ali comemorando até agora o título, que diz para ele que é o título de maior importância na história do Palmeiras. Então, nos 100 anos do Palmeiras, esse é um título mais expressivo que ele já ganhou, segundo o meu amigo Chico Bola. E hoje à noite teremos também Londrina e Santos lá no Estádio do Café, jogo válido também pela Copa do Brasil, a partida de ida da equipe. O Corinthians, que já jogou na semana passada, ainda espera para a próxima semana para fazer o seu jogo de volta. A baixa já foi a Ponte Preta, que foi eliminada pelo Vasco também. A Ponte Preta perdeu ontem para o Vasco por 2-1 e está eliminada já da Copa do Brasil. Portanto, então o Vasco segue à frente, a Ponte Preta, fim de linha para a Copa do Brasil. Situação complicada da Ponte Preta também, que não está em grande fase no Campeonato Brasileiro. E agora dá adeus também à Copa do Brasil. Muito bem. Tem tabela aí na tela pra gente? Agora já tô quieto. Já vai ter só do Brasileirão que parou, né? Brasileirão que tá parado só no final de semana devido à Copa do Brasil. Então os jogos só no final de semana do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Mais alguma noticinha? O Kaká, que deve já estrear no Morumbi, né, no final de semana. Ele que estreou no jogo da semana passada Kaká tá passando contra o Goiás aqui no Brasil, na verdade, hein? E agora vai jogar diante do torcedor no Morumbi no jogo contra o Criciúma no próximo final de semana. Fiquei sabendo que a primeira bilheteria do Kaká no Morumbi será pro Orlando... Isso, toda a renda no jogo São Paulo e Criciúma vai ser pro Orlando City. Muito bem. É um acordo feito pelos dois clubes. Muito bem. Ô, Renan, como é que é o seu preparamento físico lá no São Caetano, lá, cara? Então, a gente tem treino físico 2 vezes por semana, antes dos treinos. Aí chega 1 hora lá, da 1 às 6. Um pouco antes a gente faz o físico, depois treino na mesa normal. O que eu falei, Loira? Preparamento. Abafa, tá, Renan? Vamos refazer aqui, eu volto. Que eu falei, como que é o seu preparo físico? Desculpa, eu falei preparamento, perdoa. Meu caro amigo Telespec. Vem aqui, Fernando. Vem cá, Fernando. 9h10 da noite, estamos cansados, tivemos um dia cheio, né? Nessa hora o apresentador fala preparamento físico. Muito bem, vai, Fernando. Tá valendo. Muito bem, pode continuar. Como que é seu preparo físico, Renan? Faz de quando aconteceu aquilo, vai lá. Não é nada muito pesado, assim, é mais focado para resistência de explosão. A gente faz 2 vezes por semana antes dos treinos. Esse cara aí na escola, ele sabe aquele pimbolim que você joga pum, tá, sabe aquele negocinho bem, sabe? Ping-pong, Luiz. Ping-pong, a bola pinga, demora pra cair do outro lado da quadra. Sinai, né? Explica como que é lá, o negócio é ágil, é rápido. É rápido. Quanto que dura uma partida lá sua? Uma meia hora, mais ou menos, uma partida. Meia hora. Por pontuação, por tempo, como funciona? Por pontuação, é melhor de... Normalmente é melhor de 5 sets até 11 pontos. Legal. E no arremesso lá, como que é? Nas provas de... não todo, né? Nas provas de lançamento e nas provas de salto, nas competições oficiais nós temos 3 tentativas para todos os atletas, né? Depois são separados os 8 melhores atletas, com as melhores marcas, e eles têm mais 3 tentativas para estarem melhorando essa marca deles. Legal, tem as fotos, coloca as fotos pra gente aqui na tela para nós, do atletismo. O resto das fotos aí, ô Mikael, a gente comentando em cima. Essa gente pode passar essa aí? Seu Gessé, nos últimos Jogos Regionais agora, disputando a prova dos 800 metros.
Inclusive foi medalha de prata, muito bom o resultado que ele fez. Muito bem, Inclusive, atleta uma seu diferença também. que nós temos é uma prova numa pista de carvão, né? Não é uma pista pista de sintética. carvão? Não é uma pista sintética, né? É uma pista já mais antiga, uma pista de carvão, que é a grande maioria aqui no Brasil ainda, infelizmente, são essas pistas de carvão ou pista de terra. Porque uma pista de atletismo sintética é muito caro. É uma pista sintética, né? Aqui em Americana também é um improviso que nós fizemos, mas é uma pista aceita. Uma pista que nós chamamos de social. Ela foi desenvolvida por nós mesmo aqui, uma empresa da cidade. Eu que acompanhei todo o processo de galvanização dessa borracha. Legal. Mas hoje já é um trabalho bem diferente, uma pista que, em média, ela não custa menos que R$1 milhão. Eu queria perguntar um negócio pra você, falar um pouquinho de corrida de rua, dos quenianos, da preparação deles. Por que eles vencem todas, cara? E é um país que não é tão rico, não tem tanta estrutura. São os quenianos, aquela região da África, né? São os quenianos, os etíopes. Primeiro é a altitude. Isso influencia bastante. A gente não tem esse conhecimento que é uma região que tem uma altitude muito grande. E isso aí ajuda na produção sanguínea, ou seja, tem baixa oxigenação de sangue. Então, automaticamente, quando eles descem para uma região onde se tem uma concentração de oxigênio maior, né? E aí você consegue um rendimento melhor. Mas também é muito assim, o trabalho que está sendo feito lá já ao longo do tempo, não é de agora, é um trabalho longo que alguns técnicos estão fazendo lá. A própria IAAF, que é a Federação Internacional, fazem algum trabalho nesses países e se consegue tirar pelo grande número. Por exemplo, lá não tem participação nenhuma em nenhum outro esporte, né? Não é como aqui você tem uma massificação do futebol, uma massificação do vôlei. Lá a massificação é atletismo. Então você pega um grupo de 1.000 crianças, lá você consegue tirar 10, né? Como aqui nós temos um grande número de meninos que jogam futebol e você tem os grandes destaques. Infelizmente ainda não está sendo... Hoje decaiu bastante o nosso futebol, que nós vimos na última Copa do Mundo, mas pelo esse processo de treinamento do alto nível, né? Mas hoje o atletismo lá é um esporte nato. Não é só, por exemplo, que quando a gente fala atletismo, a gente está pensando assim nas provas de fundo, aí como no caso dos quenianos e os etíopes. Mas hoje... já tem a Jamaica na velocidade. Você vê, a Jamaica é muito forte. O técnico do Bolt, por exemplo, fez um trabalho excelente. E eles treinam também no morro, treinam cortando lenha, treinam correndo na terra, não tem condições de treinamento. A pista onde o Bolt começou, ela continua sendo de terra até hoje. Então, porque é uma característica, eles não deixam mudar. Porque os grandes atletas aí da Jamaica foram formados naquele local, eles querem que continue assim. Lógico que de lá eles vão para outros locais fazer o trabalho deles, mas a base é feita naquela pistinha de terra, né? Então, é uma característica da Jamaica formar grandes velocistas. Como é uma característica muito boa dos países do norte da Europa, por exemplo, formar grandes arremessadores. Né? Você vai em alguns países da norte da Europa, você vai ver que lá o grande destaque são os homens maiores, né? Os parecidos como nórdicos, por exemplo, que tem principalmente essa característica da prova do Michael, que é o lançamento do martelo, porque eles são muito grandes, são muito fortes, são homens que no arremesso do peso, para eles fazerem 20 metros, é uma coisa muito natural. E para o brasileiro, hoje no Brasil só tem um que faz. Então, é uma característica da região, é uma característica do local, e a Etiópia e o Quênia se encaixam nessa característica de atletas com grande resistência. Eu vou aproveitar, já que a gente tem um tempo, para você até poder dar a sua resposta tranquilamente. Para o pessoal que está assistindo o programa, achou super interessante essa modalidade, tudo que a gente mostrou. Como que faz para entrar em contato com você, para começar a partir de já a praticar aí o triatlon? Como que faz? O atletismo. Aí. Então, o que é bastante importante a gente estar divulgando é que nós temos o atletismo como uma base para todos os esportes, né? O atletismo, ele é onde nós ensinamos a correr, no caso a marchar, a saltar e a arremessar, ou seja, ele é a base dos outros esportes. Eu trabalhei muito tempo também com um preparador físico de handebol. Muita parte da preparação física nós utilizávamos através do atletismo, né? Grande parte, ou um bom número de profissionais da área de preparação física, no qual eu também trabalho como fisiologista, nós nascemos ou nós surgimos através das técnicas do atletismo.
Esse trabalho hoje que está bastante conhecido nas academias, aí, como os CrossFit, né, ou treinamento funcional. Hoje, eu trabalho com treinamento funcional fazem 20 anos. Há um tempo eu venho falando, esse aí é o grande up do momento e vai ser, e se fizer um trabalho muito bem feito, vai continuar sendo. Porque os melhores resultados que você tem é através da ginástica funcional, né, do trabalho do funcional. Porque você vai avaliar o que aquele atleta precisa. Ele é um mesatanista? Vamos avaliar no mesatanista o que ele precisa dentro desse trabalho funcional para melhorar, né? Eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, com peão de boiadeiro, faz um trabalho para peão. Tem amigos que fazem trabalho para motocross, tudo através da ginástica funcional. E toda a ginástica funcional, ela vem com a base do atletismo, que é onde nós trabalhamos lá. Então, o pessoal que tiver interesse em praticar o atletismo, levar a garotada lá, né? Não precisa ter aquele biotipo atlético, não precisa disso. Nós trabalhamos com todos os biotipos, toda a garotada, masculino e feminino. Vamos aproveitar lá ele também, vamos fazer um arremessinho de peso, dá para trabalhar, né? Martelo, disco. Então, só procurarmos ou dar uma ligadinha na Secretaria de Esporte para estar perguntando também dos horários. Nós estamos lá no Centro Cívico, toda segunda, quarta e sexta, no período da manhã. O Maicon é o professor, agora ele está um pouco afastado através de uma cirurgiazinha que ele fez aí. E no período da tarde com o professor Renato, a partir das 15 horas e de manhã a partir das 8 horas da manhã, e a escolinha do Jardim da Paz, que tem um envolvimento legal da garotada lá. Eu vou estender a mesma pergunta novamente para você, Renan, para os jovens. Nosso programa ele tem público aí de todas as audiências, né, de todas as idades. E para quem assistiu, gostou aí do seu trabalho, quer começar aqui em Americana, aqui na região, qual que é aí principal passo, o primeiro passo a ser dado, na sua opinião? Comprar você uma como raquete, profissional aí da área. Primeiro passo, tem vários lugares que dá para se treinar, né? Tem aqui em Americana, que o técnico é o Maurel, né? Que é lá no Centro Cívico, que foi onde eu comecei. Tem em Santa Bárbara, com o Salatiel. Tem em Piracicaba, um bom centro de treinamento lá, FraTT. O primeiro passo é buscar um local aí apropriado local mesmo, né? Onde tem... a treinar mesmo. Não tem... Comprar uma mesa também para colocar na casa, também bom, para treinar, né? Ajuda, né? O Coelhão tem uma tábua. Ele pegou uma tábua lá, a mesa da avó, e a bolinha da do mãe. rolão. Pegou a mesa de jantar, ele pegou, Chico. Pra poder passar roupa, né? Você arranca aquela bolinha do rolão e já... Foi isso aí que você tá fazendo, eu sei disso aí. Eu vi lá na sua casa, a gambiarra que você fez. Tá entregando o Coelhão aqui. Fala pra mim, Renan, quem que você se espelha hoje no tênis de mesa aí, cara? Do Brasil Goiama? ou de fora? Do Brasil, de fora. Eu já até sei. Bom, de fora eu gosto muito de um alemão chamado Timo Boll. E aqui? Acho que aqui no Brasil, como atleta, acho que tem vários, né? Cada um em um aspecto, até porque eu relativamente próximo do pessoal mais da elite mesmo, do tênis de mesa, eles treinam lá em São Caetano, então eu tenho contato com eles. Que Você sorte, tem contato né? com os caras bons lá, então? Aí, então, acho que como atleta, assim, Gustavo Tsuboy, um exemplo, o Kazu, um exemplo também de vontade mesmo e tal. Meus técnicos, acho que eu admiro eles bastante também. Que legal, né? Então, aproveita, manda um abraço pessoal de São Caetano. Se estiverem na audiência no Facebook lá, temos aqui o Facebook, né? Um abraço pra todo mundo de São Caetano. Aê, show de bola. Michael, quem que é o espelho teu aí nesse esporte, cara? Antigamente não, né? O tempo que eu tava treinando um pouco mais forte, a gente sempre se espelha no pessoal de fora mesmo, porque não tem muito histórico de atletas fortes aqui no Brasil, nas provas de lançamento arremesso. Esses últimos anos que estão despontando aí, tanto que a gente conseguiu atleta indo para a Olimpíada no lançamento de disco. Na minha prova foi batido o recorde o mês passado, né, da prova, que já durava um bom tempo aí, né? Mas assim, eu me espelho mais ele chama, o apelido dele é Montanha aqui no Brasil, né? Um cara que está crescendo muito nos últimos anos aí. E vamos ver como que vai ser o desempenho dele na próxima Olimpíada. A gente está com bastante expectativa em cima aí. André, para a gente estar fechando, estamos terminando o programa, deixa uma mensagem para quem quer começar nesse esporte de atletismo aí. Deixar um pouquinho de lado o futebol, esses esportes mais populares e vir para o atletismo.
Vamos deixar aí o aviso, não só para a questão do atletismo, mas que faça a prática do esporte, né? A prática da atividade física é muito importante, em qualquer idade, não tem idade para você estar começando. A corrida do atletismo é uma bela prática. Mexe com tudo, né? É que eu tô falando, é tudo, né? Se você quiser fazer um trabalho de corrida, que não é uma corrida de rua aí, que você vai trabalhar mais a parte cardio, que é a parte aeróbia, vamos praticar, né? Vamos orientação para quem quer começar na rua. O grande importante, a questão mais importante é você ter o acompanhamento profissional. Não tem questão, sabe? Pessoal, vou começar a correr, já começa a correr de qualquer jeito aí, vamos praticar qualquer outro tipo de esporte, começa a praticar de qualquer maneira, né? Temos aí, muitas vezes, o médico recomenda uma pessoa, às vezes com problema clínico, vai fazer uma atividade física, já quer começar a fazer atividades físicas sozinho. Não, tem que procurar um profissional da educação física, tem que procurar uma pessoa da área, realmente gabaritada para trabalhar com você, ou seja na sua academia, ou seja nas equipes de rua, seja um trabalho feito conosco. O importante é estar praticando, mas praticando com consciência, praticando com uma condição legal. Olha o Rafael tá bonito, aí, ó. Medalha de prata nos Jogos Regionais, né? Começou lá pequenininho conosco, lá já faz um bom tempo que está com a gente. Não quer parar de jeito nenhum. Também. Muito bem. Então, é isso que eu tenho tá passando, sabe? Mesmo quem for fazer um trabalho de academia, que o trabalho de fortalecimento também envolve isso daí. Mas o mais importante é o acompanhamento de um profissional. Certo. Orientação, para mim, por exemplo. De vez em quando eu meto não, lá vou dar uma corrida na avenida lá. Esse é o grande problema, é o de vez em quando, né? Esse é a grande questão. A mesma coisa você jogar, faz bem eu jogar o meu futebol society uma vez por semana? Tem que ter uma rotina, vai fazer bem tempo por semana? Então, vai fazer bem para sua cabeça, porque para o corpo não vai te diferenciar muita coisa. Certo. Você está fazendo alguma coisinha, mas uma vez por semana você até pode aumentar o grau de lesão. Né? É o que acontece muito nas empresas aí que tem centro esportivo ou que incentivam a prática esportiva, mas o pessoal vai lá, confunde muito o esporte e a prática esportiva com o lazer. Então o cara vai lá, ele quer participar de um campeonatinho, principalmente no futebol aí, quer participar de um campeonatinho, entra na sola que ninguém quer perder, já toma uma pancada lá, lesiona, não pode nem trabalhar nem continuar praticando. Então tem que ter um cuidado muito grande. O ideal é pelo menos 3 vezes por semana, uma prática aí de 1 hora, 1h30, você tirar o momento para aquilo. A gente observa, principalmente a mulherada vai no centro cívico caminhar, vai de sapatinho, vai de bota e vai fica de salto lá... alto. Salto, e às vezes vai caminhar e fica conversando e não tem aquele foco de fazer atividade física, né? O que eu falei pra senhora? O quê? Só caminhando esses dias lá no centro cívico, tava ela e a amiga dela, ela no WhatsApp, né? E a outra olhando pro nada. De salto. Põe o salto na tela aqui pra nós, aqui, ó, Fernandinho. Mentira. Põe lá. Olha, esse salto ideal. aqui, não vai fazer diferença, né? Na verdade, vai prejudicar, né? A mesma coisa que eu falei pra você, praticar uma vez por semana. E falando no Zap Zap. Condiciona legal e aí... Eu tava falando com você do programa, tá, senhor? Então, mas não, né, na atividade física não adianta, né, André? Sim, é isso que é o importante, é ter uma diária, né? Ter um acompanhamento e estar sempre tentando praticar pelo menos um dia sim, um dia não, no mínimo 3 vezes por semana, no caso, mas trabalhar dentro do seu limite, sempre dentro do seu limite, não queira ultrapassar muito, tomar muito cuidado com o profissional também que queira que você seja um atleta. Não é essa a ideia, que você seja atleta. O importante é você conseguir desenvolver, conseguir praticar para você se sentir bem. É fazer com que seu filho esteja dentro de um grupo que faça bem a ele, né? Não só na questão corporal, mas na questão mental, psíquica da criança, fazer um desenvolvimento de um trabalho harmônico para que ele desenvolva as habilidades dele, o fato de ter o equilíbrio, de ter uma flexibilidade, de poder estar participando de um grupo, né? O esporte é muito bacana, a atividade física é muito bacana porque a gente fala assim, esporte eu faço por hobby, né? E não é, vamos colocar como uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas atividades diárias, como eu tenho que fazer minha higiene, e é importante você praticar a sua atividade física. Por isso que ela tem que ser muito bem acompanhada. Show de bola. Muito bem esclarecido aqui do atletismo. Então você, minha querida, vai pensar que vai lá, né, na Avenida Brasil, aqui americana, né? Mete aquele shortinho e vai lá ver os gatos, mas esquece do exercício. Fica no WhatsApp, no Facebook, não vai focar, não vai dar resultado, né, André? André, já agradecendo sua presença, obrigado. Deixa mais uma vez o contato, quem quiser conhecer o esporte, quem quiser começar a praticar, por favor. Vamos procurar lá o Centro Cívico ou procurar a Praça de Esporte do Jardim da Paz. E quero também aproveitar e agradecer a oportunidade. Espero ser convidado novamente para falar sobre os outros trabalhos que nós realizamos. Legal. Vou mandar um abraço aí para os alunos aí, Jura, Xavier, Rubens, as meninas. Um grande abraço.
E o pessoal lá com certeza vai cobrar do Nós Que Tá. Um grande abraço para eles aí. Nós Que Tá. Nós Que é o Que Nós Que Tá. Tá? É um grupinho aí de uma máfia. Então vamos lá, é Nós Que Tá. Muito bem. São poderosíssimos. São poderosíssimos esse Que grupo maravilha. perigoso. André, obrigado mesmo Isso pela que eu presença. agradeço, Sempre eu que aberto aqui agradeço. Sport 10. Ô, Marco, valeu, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite também, a oportunidade de estar aqui. Um pouco tímido também, né? Acho que primeira Isso, vez na show de TV. bola. Tiraram de letra, tiraram de bem. letra. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Renanzão, próximas competições agora, onde que vai? Agora em Pira, né? Vai ter uma Copa Brasil agora em Pira. Legal. Pertinho de casa. Quer mandar um abraço, um beijo pra namorada, pra Peguete, pra mãe, Faz pro uma pai? média agora, aproveita. Fica à vontade. Obrigado por você estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Sei lá, mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, só. E um beijo especial. É o programa da Xuxa aqui agora. Muito bem. O Coelhão, né? Mas- Manda aquele recadinho de amor. Recados do coração com Coelhão. Vai, Coelhão. Obrigado, boa noite, Luiz, boa noite, Giovana, os amigos aqui do atletismo, tênis de mesa. Até semana que vem com mais notícias sobre futebol, sobre o esporte aí amador da nossa região. Queria mandar um abraço pra galera também lá do Zanago, Sancler, Juninho e o Rafael Berinde, que sempre está na audiência, sempre trocando uma ideia bacana com a gente. E claro, um beijo pra minha namorada Rose, que está assistindo o programa. Um beijão pra ela, minha fã número 1. Muito bem. Ainda! Coração. Se mica, hein? Olha, deixa eu aproveitar rapidinho antes Aproveita. de eu mandar o meu boa noite. Chegou aqui uma participação pelo Certo. nosso e-mail Vai lá. do Tiago de Andrade Mota. Ele tá mandando o seguinte: como fazer o atletismo adaptado? Muito bem. Como fazer o atletismo adaptado? Precisa ver para que ele vai adaptar, né? Não sei o que é a adaptação. Mas aí que tá, nós temos o pessoal do Paralímpico, na verdade, que aí tem a adaptação para cadeirante, tem a adaptação para deficiente visual. Então, primeiro precisa saber qual é a adaptação o que ele quer dizer como adaptado, para que a gente possa Pode ser uma responder. adaptação para quem não tem pista, né? Isso, Uma então cidade eu não que sei tem dizer o que pista. ele quer dizer como então, adaptado. ô, Tiago, Muito bem. procure eles lá, tá? Isso. E tire todas as Passa no suas centro cívico, né? informações. Telefone lá? 3406-6111. 3406-6111. Portanto, dá uma ligadinha lá e vai esclarecer suas dúvidas. E estamos chegando ao final de mais o Sport 10, Gi. Rapidinho, a Rapidinho, última do fala. Pedro Máximo de Americana. Ele falou Grande que o programa Pedrão. está excelente. Vocês Obrigado. estão muito bem vestidos, obrigada, viu? Ela tá. Ele quer saber se o convite para assistir o programa aqui está de pé. Claro que tá, cara. Por favor, próxima quinta-feira, só mandar o nome e o RG pra gente. Eu quero você, vem aqui participar com a gente aqui. Sentar na arquibancada aqui, comer bolo, vem cá com a gente aqui. Né, Gi? É isso Deixa mesmo. seu boa noite. Olha, o meu boa noite a todos vocês que participaram aqui do programa. Muito obrigada pelo carinho aí da audiência de todos vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Juízo, mas só um pouquinho, hein? Muito bem. Juiz e caldo de galinha não faz mal pra ninguém. Vocês, obrigado, muito obrigado pela audiência. Próxima quinta-feira estaremos aqui, ao vivo, às 8 da noite, com o Sport 10. Curta o final de semana e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.